Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Vamos ler São Mateus, capítulo 26, do verso 36 ao 46. São Mateus, capítulo 26. Que Jesus Cristo nos ajude e nos abençoe nesta noite. Possa repartir aos nossos corações aquilo que realmente precisamos. Cura, tanto do corpo quanto do espírito e da alma. Todos nós precisamos dele. Ai de nós sem ele. E abençoe também nossos queridos irmãos que estão pela internet, participando. Os que estão enfermos sejam curados, os que estão oprimidos sejam libertados. Não olhe para a condição do mundo, você deve olhar para a condição da sua alma. O mundo jaz no maligno, vai de mal a pior. Se você, principalmente você que é um comerciante, que trabalha e depende do pão de cada dia, através do comércio, se você olhar para a circunstância, você vai se deprimir, porque a circunstância, o quadro aparece tão negro. Mas olhe para o que está além disto, o que está depois disto. Está o fim dessa dimensão, fim dessa estrutura chamada ordem social e um pulo, um salto para a eternidade. Nós estamos a um passo para sair da dimensão do tempo e entrarmos para a dimensão da eternidade. Estamos a um passo para dar esse salto. Então levante a cabeça, você que está sofrendo a depressão, as cargas, sofrendo as cargas, todos estão sofrendo as cargas da era, até as crianças na escola sofrem essas cargas, mas sofra com coragem, um pouquinho, está muito perto, para nós darmos esse salto, sairmos da dimensão do tempo e entrarmos para a dimensão da eternidade. Segure isto, firme nisto, e essa será a nossa grande vitória, até para a nossa saúde física, porque senão nós vamos nos comportar igual o mundo. O mundo está caindo aos pedaços e tomando remédio controlado, quase toda a casa hoje das pessoas existe um remédio faixa preta na prateleira. Porque para combater a estresse, a tensão, a depressão. E se você não tiver cuidado, a sua casa vai estar cheia também. Você vai encher sua casa disso. Entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele. Confia nele. O irmão Brana disse, a preocupação não tem virtude nenhuma. A preocupação não tem virtude nenhuma, mas a confiança em Deus tem virtude. Virtude. Vamos ler. São Mateus 26, 36. Vamos ler só o 36 em pé. Depois nós vamos nos assentar e ler o 37 até o 46. São Mateus 26. Então chegou Jesus com eles. Isso é Jesus em Getsêmani. Jesus chegou com os discípulos ali no Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Foi o momento mais cruel. Podeis assentar, vamos continuar lendo assentados. Foi o momento mais cruel da vida, do ministério dele. 37. E levando consigo Pedro, nós sabemos que é Tiago e João, né? Os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Jesus, como humano, ele temeu
a morte, ao ponto de entristecer-se e angustiar-se muito. Ali era o elemento humano de fora, mas o elemento divino estava dentro dele, foi mais forte e prevaleceu. Então Jesus disse aos seus discípulos: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, velai comigo. Que angústia, hein? Que angústia que ele estava. Fica aqui comigo, vele comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. A tensão foi tão forte, que ele chegou, ali foi o elemento humano, a carne, o homem de fora, dizendo: se tiver jeito, Pai, passa de mim esse cálice. E ali já estava a adrenalina misturando com sangue, ao ponto dele suar gotas de sangue. Passa de mim esse cálice. Mas aí o elemento de dentro, que é o elemento divino, que era o próprio Deus que estava dentro dele, venceu. E ele voltou e disse: todavia, não seja como eu quero, o eu de fora, mas como tu queres. Se ele tivesse parado ali, que seria de mim? Que seria de você? O que seria de nós? E voltando para os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, achou-os orando, adormecido, cansado, adormecido, porque a coisa não era com eles. Enquanto a coisa não for com você, aquela angústia, aquele desespero não te atinge. Mesmo sabendo que era com seu mestre, mas eles não deram conta de compartilhar com o mestre. Irmãos, a coisa tem que arrochar para nós entrar em desespero. Mesmo sabendo que é seu irmão, é sua irmã, é seu pai ou sua mãe que está passando em perigos, mas não é você, o sentimento é outro. Eu disse hoje de manhã isto: você não dá conta de calcular a dor se você nunca passou por ela. Você não dá conta. Achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo. Aí vem um hino: tão só, sozinho foi o Salvador. Nem seus próprios discípulos queridos, que não apartava dele, Pedro, Tiago e João, não pôde velar com ele, orar com ele, interceder, que naquela hora ele precisava de palavras de ânimo. Naquela hora ele precisava de ouvir palavras de ânimo. Vai, mestre. Se o pai disse para o senhor ir, vai, não temas. Mas nem isto ele ouviu dos seus melhores amigos. Existe o só para cada um de nós. Existe o cálice amargo da vida. A decisão ir ou ficar. Continuar ou voltar atrás. E essa decisão é você sozinho que tem que tomar. Jesus sozinho. Seus melhores amigos ali, Pedro, Tiago e João, não pôde lhe acompanhar. Sono, carregado de sono, não pôde dar uma palavra de ânimo para ele. Isto falando, deixou esta história, essas pegadas para nós, que em momento de decisão agonizante de nossas vidas, às vezes você não terá ninguém ao seu lado para te entender, para te ajudar. Mesmo sua esposinha querida, seu maridinho querido, não vai te entender para te ajudar. Vai te dar uma pedradazinha se
se achar uma maneira de dar uma pedradazinha. É culpa sua. Você não escolheu isso? Isso é sua escolha. Você merece. Dá uma pedradazinha desse jeitinho. Desse jeitinho. Há momentos de decisão séria pela palavra. Será você sozinho com Deus. Ir ou ficar. E se Jesus tivesse dado ouvido à voz da razão, ele não precisava daquilo, ele era um salvo, ele era puro, ele nunca tinha pecado. Ali foi quando ele teve que desvincular do amor fíleo para entrar totalmente no amor ágape, que é o amor de Deus. Teve que desvincular do amor filho, que é o amor próprio. O amor próprio da sua vida, porque o amor filho é o amor próprio, que protege a si próprio. Isso é o amor filho. Mas naquela hora ele teve que se desvincular daquilo para tomar o meu, seu, nosso lugar. Ai de nós, se ele não tivesse desvinculado do amor filho, do amor próprio, pensando em nós. Ali ele estava com uma carga muito grande sobre ele. Ontem nós pregamos em Taguatinga, eu lendo aquele parágrafo, creio que é o 6 da mensagem Alimento Espiritual em seu devido tempo. O irmão Brana dizendo assim, sentindo a carga do mundo sobre ele. Porque um profeta é um profeta da era. Ele não é só profeta nosso, ele é profeta para a era de Laodiceia. Como Elias não era só profeta para aqueles 7.000, Elias era profeta até de Acabe, de Jezabel. Então, o peso estava sobre seus ombros. E na mensagem Alimento Espiritual, creio que é o parágrafo 6, o irmão Brana deixa escapar isso e disse: eu sinto como estando num grande barco, e tudo depende de mim. Qualquer ação errada que eu possa fazer, esse barco pode ir à deriva. Ele disse: é assim que eu sinto o meu ministério sobre mim. Ele sentia a responsabilidade da tripulação toda do mundo sobre seus ombros. E aqui Jesus estava sentindo também a mesma coisa, sentindo o peso, a carga da salvação do mundo inteiro. E ali custou muitas dores internas. Você não sabe, nós não damos como humano, não damos conta de calcular a tensão grave, gravíssima. A ciência estudou isto, para misturar, as adrenalinas subir ao ponto de misturar com o suor e sangue, sair sangue, misturar água com sangue e sair pelos poros, precisa de uma tensão muito elevada. Muito elevada. E assim foi com Jesus ali no Getsêmani. A tensão, ser de humano, porque por fora ele era 100% humano. E para ele morrer, o Pai teve que o abandonar sozinho. Que Deus não pode morrer. Ele teve que deixar o cordeiro, a carne, morrer sozinho. E ali ele gritava: Eloi, Eloi, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Momento do só, irmão. Sozinho. E você tem que tomar a decisão pela palavra e não pode desistir, porque você está como que num grande barco e todos estão dependendo da sua decisão. O mundo inteiro, naquela hora, os que tinham nascido antes e os que viria depois, inclusive eu e você aqui na era de Laodiceia, estávamos dependendo, e os que vão ainda nascer se houver tempo,
estava dependendo da decisão dele. Se ele falasse não, o mundo inteiro continuaria no caos, como João viu em Apocalipse 5, sem esperança, porque não havia um redentor para redimir a raça humana. Por melhores sacerdotes que o mundo tinha, por melhores reverendos que o mundo tinha em suas sinagogas, mas todos tinham nascido em pecado, pecado de Adão, e não tinha condição de redimir a humanidade. João olhou em Apocalipse 5 e chorou demais, porque não viu nenhum ser humano digno de tomar o livro da redenção e redimir a humanidade. O único digno foi esse cordeiro imolado, chamado Senhor Jesus Cristo, que tinha vindo sem a via do sexo, a qual Adão permitiu que fosse transtornado ali no Éden. Mas o que eu estou observando com vocês aqui, lendo, é a agonia que ele sofreu. É agonia. Às vezes é bom a gente ler isto bem calmo, como estamos fazendo agora, para nós aprender, valorizar o que ele fez por nós. Não foi um espetáculo público que ele estava desenrolando ali. Não foi um exibicionismo. Não foi para ser um megalomaníaco, mania de grandeza. Ali era o puro amor. A expressão máxima do amor divino. Ali ele teve que se desvincular do amor filéu, que é o amor de si mesmo, a si próprio. E teve que se render totalmente ao amor ágape, que é o amor de Deus. Pelo amor filho, ninguém faz isso por ninguém, morrer por alguém. Mas pelo amor ágape, que é o amor de Deus, ele tomou a decisão. Ele tomou a decisão de ser mais forte do que o seu ego, do que seu amor filho, ser mais forte do que sua condição humana. Mas aquilo lhe custou um preço. Suor se tornou em sangue, por causa da alta tensão que veio sobre ele, ao ponto dele dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Esse cálice é amargo demais. Oh, meus irmãos, lá, ele estava naquela pedra lá no monte, no Getsemane. Eu ouvi um pregador pregar uma vez, e eu creio, eu vi que aquilo foi uma inspiração de Deus. Ele disse que o pior momento da vida de Jesus, veja, sangue caindo na pedra. O suor tinha se transformado em sangue. O pior momento da vida de Jesus não foi nem na cruz, porque quando ele foi para a cruz, ele já estava decidido. O pior momento foi aí no Getsemane. Foi um momento de decisão, de tomar a cruz para nos salvar. Não foi o Calvário, o pior momento dele, mais doído. Não foi aqueles escravos que foi mais doído, que mais convulsionou, que mais mexeu com suas entranhas. Mas foi o Getsemane. Foi no Getsemane que ele decidiu tomar a cruz, ser morto na cruz. E aquilo, para tomar aquela decisão, foi muito amargo para ele. Foi muito amargo. Deus, ajude nós a valorizar mais aquilo.
Diga para Jesus, me ajude a valorizar mais o Getsêmani, a decisão que o Senhor teve de tomar o meu lugar. Me ajude a valorizar também o Calvário, que foi onde o Senhor selou a decisão do Getsêmani. Ajuda-me a valorizar. Não me deixe ser um simplesmente espectador de sangue. Muitas vezes, muitas pessoas vão em Jerusalém, visitam o túmulo dele que está vazio, somente como mero espectador, como mero turista. Vê isto, volte lá de novo, vocês aí no estúdio, ele na pedra chorando, derramando gotas de sangue. Vê isto como um mero acontecimento. Eu tenho uma sobrinha que eu cheguei a chamar a atenção dela, ela foi com a mãe dela, minha irmã, lá em Jerusalém, e lá ela filmando lá o túmulo de Jesus, e aí de repente ela começou a chorar, filmando, e aí ela trouxe a fita, a gente assistindo, eu perguntei, por que você está chorando? Ela que estava filmando, estava chorando, e ela disse que tadinho de Jesus, tadinho. Eu disse, não, tadinho é de mim. Ele não fez aquilo para nós chamar ele de tadinho, não. Ali foi o maior gesto de heroísmo. Toda a humanidade, de todas as eras, pregressas e futuras, dependia daquela decisão dele. Desde a queda de Adão até o último membro da noiva do corpo de Cristo que vai existir aqui, dependia daquela decisão dele. Tadinha de mim em rejeitar aquilo. Ele mesmo viu aquelas mulheres batendo no peito quando ele estava carregando a cruz e chorando, dizendo que fez ele, que fez ele. Ele virou e disse, mulheres, não choreis por mim, chorai por vós mesmas. Chorai por vós mesmas. Porque se ao madeiro verde fez isso, que sou eu, e ao seco, que são vós. Não choreis por mim. Minha agonia é grande, minha tensão é grande. Porém, é tudo por causa de vocês. Em outras palavras, ele estava dizendo. Ou seja, é tudo para o bem-estar de vocês. É tudo para abrir um caminho de salvação para vocês. É tudo para abrir uma nova esperança, porque até então a raça humana estava sem esperança. Então, tadinho é de mim, é de nós. Eu disse, minha sobrinha, não é assim que faz não, minha filha. Chorar, tadinho de Jesus, não. Nós temos que chorar, dizer, tadinho de mim, se eu não aceitar isso de coração e crer nesse ato que ele fez e receber isto sabendo que ali foi por mim. Por mim. Deus ajude que eu não pise nisso. Coisa que anjos não pisam, às vezes nós pisamos com sapatos de cravos, sem um pingo de consciência do que é isto, do que isto significa, o Calvário. O Getsêmani, a decisão do Getsêmani foi terrível. A decisão do Getsêmani foi mais doído do que os próprios cravos da cruz. Porque ali foi onde ele decidiu tomar o meu, seu, nosso lugar de pecadores, para dar a nós então o direito de dizermos, eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Eu sou salvo. Coisa boa hoje é podermos dizer
Ô irmão, eu sou um sal. Não é bom? Não é gostoso? Ô irmão, você dizer para sua irmã, diga para sua irmã, eu sou uma salva. Diga para sua irmã, diga para o seu irmão, irmão, eu sou um salvo. Oh, que privilégio, que prazer. Parece que enche o coração da gente de alegria, de exuberância, de prazer. Não é bom dizer isto, no mundo conturbado, terrível, qual estamos vivendo, e você dizer, eu sou um sal. Mas vamos estudar a biografia de quem propiciou isto para nós. Vamos estudar a biografia de quem propiciou isto para nós. Está aqui, nós estamos estudando. Foi momento de lágrimas. Foi momento de dores. Não foi momento de sorriso, de brincadeira. Ele não se pôs ali como um artista de cinema, para os espectadores estar olhando aquilo como um artista, um grande megalomaníaco, mania de grandeza. Não, ali foi a expressão máxima do amor divino. Ele se rendeu tudo que ele tinha. Porque a última coisa que o ser humano rende é a própria vida, é o próprio sangue. E ele se rendeu tudo pensando em mim. Porque ele estava, como o irmão Brana disse, nesse grande barco, comandando esse grande barco chamado mundo. E ele tinha essa consciência, se eu não tomar a decisão, não tem ninguém na terra que pode fazer isto, além de mim. Caiu sobre ele esse quinhão, esta responsabilidade de tomar essa decisão. Irmão, em níveis menores, em escala menor, isso acontece com cada um de nós. Tomar decisão para salvar a família, para salvar seu lar, para salvar seu casamento, para salvar seu filho querido, sua filha, para salvar a si próprio, como Abraão teve que tomar decisão em menor escala, na verdade, mas foi doída separar de seu próprio pai, de sua própria família, para estar a sós com Melquisedeque, em terra estranha por onde ele nunca tinha pisado, que era Canaã. Cruzou o rio Eufrates e foi para aquela terra estranha, só, sem família, só ele e a esposa. São decisões que temos que tomar na vida, que define destino nosso. Mas se não tomarmos, vamos ficar, como eles dizem, em cima do muro. E Deus vai nos rejeitar. Porque Deus não gosta de indecisos. Com Deus é sim, sim, não, não. Ele quer você todinho, de coração. Hebreus 10, 5. Corpo me preparaste. Não é só sua alma, não. Eles dizem, antigamente, quando saiu a força da Souza Cruz, os fumantes diziam, meu coração é de Jesus e meus pulmões é da Souza Cruz. Não, Jesus quer seu coração e seus pulmões também. Para que os pulmões para louvar a Ele. Os pulmões sadio para louvar a Ele. Para dizer, grande é o nosso Deus, Redentor de minha alma. Grande, digno é o Cordeiro. Irmão, aquilo não foi um acontecimento comum, gente. Pense nisto, dia e noite, noite e dia.
Nunca deixe isso se tornar comum para você, senão sua salvação não vai ter sentido para você. Sua salvação não vai ter sentido para você. Você vai fazer igual aqueles moços, o irmão Brana ministrando a Santa Ceia lá no Tabernáculo Brana, e aqueles moços lá no bar, para criticar do profeta, tomando cerveja e comendo sanduíche, dizendo: essa é a nossa ceia, nós temos nosso pão, temos o nosso vinho, e se embriagando lá. Quando saiu dali, um acidente pegou eles, morreram poucos momentos depois, brincando com coisa séria. Brincando com uma coisa séria. A gente brinca de carrinho, é de bicicleta, né? A gente brinca dessas coisas, mas brincar com Getsemane, a história do Getsemane, a história do Calvário, nunca houve na terra uma história tão comovente como esta. Nunca. Nunca houve na terra uma história que mudasse o curso de toda a natureza, de toda a humanidade. Veja aquele sim, aquela decisão dele de dizer sim, não cumpra a minha, mas a tua vontade. Ali mudou o curso de toda a natureza, de toda a raça humana, de todos os animais que estavam fadados a perecer. Da terra, a ordem social. Ali estabeleceu um novo concerto. Ali ele bateu o martelo, estabelecendo um novo concerto. O concerto do reencontro da humanidade com o Salvador, que até então estava dispersos. Eles andavam por valados, desertos, chorando, sem ter uma esperança. Porém, aquele dia no Calvário propiciou para nós, os seres humanos, este reencontro. Por isso que a palavra religião vem do latim, que quer dizer religar. Então ele nos religou. Nos religou nele, através daquele sacrifício. Aquilo custou um preço muito caro. Essas coisas baratas, irmão, não tem muito valor. Ah, vem para minha igreja, você vai ser salvo. Não é por aí não. Salvação não é tão barato assim não. Na nossa igreja. Seu pastor lá enjoado demais, vem para minha igreja aqui, aqui nós somos bonzinhos. Vem para cá, aqui você vai viver à vontade, pode viver do jeito que você quer, ninguém vai te amolar. Salvação não é tão barato, não é tão fácil assim não. Salvação é João 3:3. São João 3:3. Jesus dizendo para o Nicodemos: necessário te é, em outras palavras, desligar do filéu, do amor fíleo, das coisas humanas, e nascer de novo. Porque o Calvário propiciou esse meio, e se o Calvário propiciou, então não é impossível. Era impossível antes do Calvário, mas depois do Calvário, Jesus quebrou a espinha dorsal da morte, a espinha dorsal do pecado. Então nós podemos entrar. O véu do templo foi rasgado. Hoje nós podemos entrar no lugar santíssimo e ter comunhão com Deus. Ele propiciou para nós esta condição. Por isso hoje nós podemos olhar um para o outro e dizer: minha irmã, meu irmão, oi meu irmão, tudo bem?
Oi, minha irmã, tudo bem? Por isso que hoje nós podemos conhecer um ao outro. Se não fosse aquela decisão dele, nós não conheceríamos o irmão João. Nós nunca iríamos conhecer um ao outro. Estaríamos como ovelhas sem pastor, espalhado por esse mundo, por esse labirinto da vida, sem esperança, sem esperança. Nós não teríamos esse prazer de olhar um para o outro e dizer: meu irmão. Olhe para o seu irmão. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão. Olhe para a sua irmã, diga de coração. Veja o valor que tem a sua irmã, o valor que tem o seu irmão. Isto não foi barato, isso custou um preço, custou uma decisão de lágrimas. Getsemane foi mais difícil do que o Calvário. Getsemane foi mais dolorido do que o Calvário. Getsemane foi quando ele decidiu. A decisão para decidir não é fácil. Por isso que houve uma convulsão em seu organismo. Não sei explicar bem, só sei dizer que houve uma convulsão. Seu suor se tornou em gotas de sangue. Passa lá mais uma vez, suor caindo naquela pedra no Getsemane. E nenhum discípulo pôde estar com ele ali, dando a ele uma palavra de ânimo. Você diz: pastor, eu me sinto tão só. Sim, cada um de nós tem as fases do só. Nós aprendemos hoje de manhã que a vida é composta de fases. Fase que a família está toda junta, é tão bom. Mas a fase que você, às vezes, está dentro de casa, a família todinha, mas você se sente tão só. Só você e Deus. Fase que ninguém te entende. Ninguém entendia na hora. Perguntava para Anás e Caifás: você entende isso? Eles iam dizer: não, meu seminário nunca nos ensinou isso. Esse homem morrer? Não, ele está ficando biruto. Nós já declaramos que ele é doido mesmo. Ele é Beuzebu mesmo. Mas ali, ele não estava desenvolvendo um espetáculo. Pela mente carnal, para a mente humana, foi um espetáculo de exibicionismo. Mas só ele sabia o que aquilo significava. Hoje, pela graça da revelação que Deus nos deu, nós sabemos na alma o que aquilo significa para nós. Aquela decisão tão doída. Por isso, quando você vier aqui na mesa comer do pão, tomar do vinho, deixa as lágrimas descer. Deixa as lágrimas descer, não segura não. Lembre daquela decisão dolorida que ele teve. Para dizer: sim, não cumpra a minha vontade, mas a tua vontade. Quando você estiver comendo do pão que simboliza o corpo dele, quando você estiver tomando do vinho que simboliza o sangue dele, lembre do Getsemane. Decisão para hoje podermos estar aqui e chamando um ao outro de meu irmão. Irmãos, isso é grande demais. Isso é privilégio. Isso é privilégio de poucos. E devemos dar graças a Deus por ser incluído nesses poucos. Por sermos incluídos nesse nome, filhos de Deus. Para hoje podermos exuberar esse nome de ser chamados filhos de Deus, custou um preço muito grande. Nenhum humano
teria coragem de fazer isso, nascido de mulher, em pecado pelo sexo, teria coragem de fazer isso. Por isso que Deus teve que se humanizar, descer, criar uma célula e entrar dentro daquela célula, se tornar um embrião, e aos 9 meses vir a eclodir como menino, e ele entrou dentro daquele menino. Deus, o Espírito, entrou dentro daquele menino para tomar essa decisão. Puro, limpo, nunca pecou. Mas vamos ler mais aqui. São Mateus 26, verso 39, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Às vezes nós cantamos aquele hino: como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, vaso sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade cumpra-se em mim. Eu canto esse corinho desde menino. Às vezes eu pergunto para mim mesmo: eu estou disposto a deixar a vontade dele 100% ser efetuada na minha vida? Eu posso cantar esse corinho com sinceridade? É uma responsabilidade, irmão. Cada vez que você canta o hino, irmão Israel, que nós cantamos, cada vez que nós pregamos, nós estamos sendo incluídos numa responsabilidade a mais, porque nós não queremos ser hipócritas, cantar o que não vivemos, o que não estamos dispostos a viver, pregar o que não estamos dispostos a praticar. Isso não faz parte da nossa cultura, porque não fazia parte da cultura de Jesus. Ele veio definido. A cultura dele foi uma cultura definida, irmão Edinho. Ele veio definido desde o nascimento, ele sabia a missão que estava diante dele. Por isso que ele foi um menino singular, um menino diferente de todos. Porque ele sabia o peso que ele carregava sobre seus ombros. Oh Deus! Oxalá que cada pastor, cada homem que se chama de pastor, soubesse o peso que ele carrega sobre seus ombros. Cada pessoa fiel está agarrando em cada palavra dele. É como dirigir um grande barco. E ai dele em bater em um iceberg. E nesse grande mar da vida há tantos icebergs. Há tantos icebergs. Por isso que precisamos de Jesus mais que tudo. Nós não estamos num piquenique, diz o profeta. Nós não podemos carregar essa consciência que viemos ao culto como que viemos a um piquenique. Apresentar nossas vestes, nossos sapatos, a nossa esmerilamento em palavras. Não. Jesus nunca nos deu esse exemplo. Ele sempre se apresentava definido da sua missão. Ele nunca se apresentou como exibicionista. Por isso, minhas irmãs, quando cantares, meus irmãos, cante com lágrimas, como Jesus fez no Getsêmani. Cante com lágrimas pensando no valor que ele deu a você. E se ele não te valorizasse, você não estaria aqui.
Se ele não nos valorizasse, ele não teria tomado aquela decisão no Getsemane. Aquela decisão ele só tomou porque ele nos valorizou muito. Ele nos valorizou muito. Você só paga uma coisa cara, uma roupa, um sapato, quando você valoriza aquela coisa, não é assim? Aí você paga caro, não é assim? Assim foi ele, foi Deus. Pagou caro o resgate meu, seu, nosso, porque ele nos valorizou muito. Por isso não aceite, minha irmã, meu irmão, o diabo insuflar na sua mente que você não vale nada. Não aceita essa ideia, não. O diabo colocar na sua mente, você é uma Maria ninguém, um João ninguém. Não aceite isso, não. Diga assim, Satanás, eu tenho um valor muito grande. Você quer ver um dos meus valores, Satanás? Leia Mateus 26, do verso 39. Getsemane, lágrimas, suor de sangue. Aquilo foi um dos meus valores, expressão de meu valor. Ele me valorizou muito. Ele nos valorizou muito. E meu Deus, eu fico pensando e dizendo, meu Deus, não deixe eu pisar por cima disso com sapato de cravos. Me ajude a reverenciar mais esta expressão de amor. Me ajude a valorizar mais esta expressão de amor. Valorizar mais o Getsemane, que foi a hora da decisão. Ele não tomaria essa decisão se ele não estivesse pensando no nosso valor. Ele só tomou pensando no valor que tínhamos. Ele diz, como que eu posso virar as costas para um valor tão alto deste? Aí ele pensou em cada um de nós. Você tem que saber disso, irmão. Nessa hora aqui de decisão, cada um de nós passou assim como um filme na mente dele, rapidinho. Passou na mente dele. Foi quando ele voltou atrás e disse, não, pai. Quando o filme, a carinha minha, sua, nossa afeição, passou na mente dele, e ele voltou e retratou e disse, pai, não tem ninguém que pode fazer isso por ela, por ele. Então, pai, não cumpra a minha vontade, faça a tua. Eu me desligo de meu direito de viver para morrer por eles. Pense nisto, amados. Você crê nisso, irmão Edinho? Você passou na mente dele como um filme, naquela hora da decisão. Cada um de nós passamos na mente dele, naquela hora de decisão. E ali foi quando ele fez ele retratar e dizer, não, pai, eu vou tomar esse cálice. Eu tomarei esse cálice. Porque se eu não tomar, não existe ninguém digno para tomá-lo. Eu tomarei esse cálice. Aí é quando o irmão Brana disse que ali no Calvário ele perdoou o pecado do mundo inteiro. Mas infelizmente nem todos recebem esse perdão, creem nesse perdão. Vão para o inferno perdoados, só por não crer, não aceitar o perdão, mas que vão perdoados vão. Ó Deus, não me deixe ser ingrato. Mas me ajude a valorizar o perdão. Valorizar esse suor de sangue. Valorizar essas lágrimas que ele passou aquelas 3 noites ali no Getsemane. Que os discípulos não deram conta de passar com ele. Nossa vida fala mais alto do que nossas palavras. Por que você é assim, irmão? É porque eu estou valorizando o Getsemane, a decisão que ele tomou em me salvar,
Eu seria muito mal, muito má, você diz, em não valorizar aquilo. Eu seria muito ingrato em pisar nisto, em não valorizar isto. Eu seria muito ingrato. Getsemane foi pior do que o próprio Calvário, porque foi no Getsemane que ele teve que decidir. Quando ele decidiu, ele foi para o Calvário já decidido, sabia que ia morrer. Então ele já estava preparado. Quando você decide uma coisa, quando você vai fazer, você faz preparado, você já estava esperando. Mas na decisão que é o problema. Porque é na decisão é que você sente, ao decidir, os resultados, você sente o que você vai passar em tomar aquela decisão. Você pensa, reflete. Para decidir, você tem que viver um pouco aquilo que aquela decisão vai te trazer. E ali, ao dizer sim, foi pesado. Por isso que quando você está no tanque para ser batizado, e o batizador pergunta, você está disposto, se preciso for, dar sua vida por amor a este evangelho? E quando você abre a boca e diz sim, é um compromisso sério que você assumiu. É um compromisso sério que você assumiu. Não brinque com isto. Achei tão lindo hoje atendendo uma irmã no escritório, ela estava desviada. Ela disse, pastor, eu não aguento ficar fora disto. Eu disse, irmã, é porque a senhora é uma eleita, senão a senhora aguentava. Seu coração é um coração predestinado. Porque um coração predestinado, ele está amarrado a isto. Por correntes do amor divino. Paulo disse em Romanos 8:35, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nada pode me tirar, porque há uma corrente chamada predestinação. É uma corrente invisível aos olhos humanos, mas é sentida pelos tatos interior, tatos da alma, e nos amarra a isto. Ó Deus, que esta Santa Ceia seja mais um marco em nossas vidas, que possamos ir aqui com lágrimas, lembrando que isto custou lágrimas dele. Só mais uma passadinha, irmãos, perdoe-me, mas veja lá. Custou aquilo lá, lágrimas, gotas de sangue. Ele não estava ferido para ser gotas de sangue, aquilo era o suor dele, que se tornou em gotas de sangue. Olhe, abre os olhos, olhe lá no vídeo para você ver. Lá foi o seu preço, o meu preço, o nosso preço. Para ele dizer sim, ele passou por aquela agonia toda e tão só. Deixa eu falar só mais uma coisinha aqui, irmão. O profeta fala isto, e isso é a pura verdade, como dizia a irmã. As maiores decisões de nossas vidas, principalmente quando se trata de decisão espiritual, é você sozinho e Deus. Se você for contar com outros poderão lhe desanimar. Abraão, quando foi sacrificar seu próprio filho, diz o profeta, que quando Deus mandou ele não foi nem na casa dele perguntar para Sara, porque se ele fosse compartilhar com Sara,
Sara desanimaria ele, dizia: é meu filho, eu não deixo não. Rolava no chão e fazia aquela coisa toda. Ele não foi nem na casa dele, sozinho, ele teve que decidir. Sua decisão em relação ao céu, não é sua mãe que tem que decidir, não é seu pai, não é sua esposa, não é seu marido, é você sozinho com Deus. Não é seu filhinho querido, não é sua filhinha querida. Céu é um acontecimento individual. Ah, se meu maridinho for aceitar, eu aceito. Ontem eu evangelizando um mecânico lá no Gama, ele dizendo: eu tenho vontade, mas minha esposa não gosta. Eu disse: isso não depende de terceiro. Isso é uma decisão que cada um tem que tomar sozinho. Sozinho. Aqui no Getsemane, ele tomou sozinho. Dizer sim. Ninguém, até os próprios discípulos, não pôde estar com ele, estava dormindo. Ninguém estava ali para dar a ele uma palavra de consolo. Vai, mestre. O Senhor te dará força. Seria a hora de mais carência que ele tinha de uma palavra de consolo e ninguém estava ali para poder dar. Você vai passar por isso, ou já passou. Se passou, pode preparar que vai passar de novo. A vida é assim. Você vai ter que descobrir que a vida é assim, minha irmã. Os irmãos não me visitam, a igreja quase não me visita. Tudo bem, a visita é boa. Mas as maiores decisões é você sozinha com Deus. As maiores decisões é eu sozinho com Deus. Amo a minha esposa, ela me ajuda demais, mas eu não posso depender dela para as minhas decisões sobre destino eterno. Ela nunca vai me entender, porque o ministério é algo seríssimo. O próprio Pedro, que era ministro também, mas estava no nível mais baixo do que Jesus, não entendeu. Chegou, foi dizer: não, mestre, isso não vai acontecer com o senhor não. Leia lá São Mateus 16. Não vai acontecer com o senhor não. Deus chegou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, você está querendo me desanimar. Pedro era ministro, era um dos ministros, foi o primeiro pastor da igreja, qual o próprio Senhor Jesus, depois da ressurreição, disse: Pedro, tu me amas? Teve que perguntar 3 vezes, porque Pedro tanto trair a si mesmo, dizia que era bom e decepcionou a si mesmo. Disse: mestre, eu não vou dizer que eu sou bom não, tu sabes, eu não vou falar mais não, porque eu estou cansado de mentir, dizer que sou bom e de repente estou puxando da espada, estou te negando diante de uma criadinha, eu não sou bom coisa nenhuma, mestre. Aí o mestre disse: então você está numa posição boa. Agora sim, Pedro, você não confia mais em suas habilidades, você não confia mais na seu poder. Agora vai e apacente minhas ovelhas. É assim que eu te quero, Pedro. É desprovido de todas as habilidades próprias. Porque antes eu não podia dar um grupo em suas mãos, porque você estava confiado em sua habilidade, sua força. Mas agora você viu que as forças humanas decepcionam. E você desproveu das suas habilidades. Agora sim, Pedro, apacente as minhas ovelhas. É assim que Deus me quer, te quer, nos quer. Desprovido de nossas habilidades próprias. E rendidos e dizendo: mestre, não cumpre a minha vontade, mas cumpra a tua vontade. Oh, irmão,
Quando você chega nessa perfeita debilidade, a perfeita força divina brota em seu coração. Mas aqui está, vamos terminar porque o relógio já mandou parar muito tempo. Nós nem entramos no começo da mensagem, eu queria ler essa mensagem. Mas vamos devagarinho assim. Verso 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nem uma hora pudeste velar comigo? Pensei que você era meu amigo, Pedro. Você não é meu amigo não, Pedro? Sou, Jesus. Mas por que nem uma hora tu pôde estar ao meu lado, velando, me endereçando palavras de ânimo, na hora que eu mais preciso de um amigo, e não acho amigo para me ajudar? Getsemane! Há um Getsemane para cada filho de Deus aqui na terra. Não te enganes, não te iludas. Há um Getsemane, lágrimas e também momento do só, tão só um pouquinho, pode? Sozinho foi. Vamos. Salvador sofreu lá no jardim. Veja, não fala sofreu lá no Calvário, mas lá no jardim, lá no Getsemane, amargo fel, bebeu, quer dizer, decidiu. Tão só, por mim, tão só, sozinho, tão só, cheios de amigos, mas naquela hora não teve um que pode parar na brecha por ele. Tão só. e foi Tão só. salvar do mal, Tudo por minha causa, tudo por sua causa, tudo por nossa causa. Tão só, tão só, tão só. Obrigado. As maiores decisões é você sozinha com Deus. Cadê o filhinho querido da mamãe? Ele não vai poder te ajudar e nem vai te entender. Filhinha querida da mamãe, você deu a vida por ela, não é? Por ele, tudo bem, isso é amor filho. Estaria errado se você não desse a vida pelos seus filhos. Só que na hora H, será você sozinho com Deus. Pai, nas caladas das madrugadas da vida, seus filhos todos dormindo, e você sentindo o peso da responsabilidade do seu lar. Nenhum deles sente, porque você é o chefe da casa. E você lá chorando no seu cantinho, todo mundo roncando, como o caso aqui do Getsemane. Todo mundo dormindo, roncando. E você lá separado, chorando. Deus, salva o Juninho, salva o Lucas, salva o Tiago, salva minha esposa, salva meu lar, salva a igreja do Pedregal, a igreja de Itaguatinga, salva! E às vezes eles dormindo, roncando, nem sabe das suas lágrimas, nem sabe das suas lágrimas, mas você sente aquele peso,
Se você não gritar, não chorar, você morre explodido. Você morre explodido. Porque você tem uma carga que Deus pôs sobre você. Você terá que responder um dia. E ai de mim em desenrolar isso de uma forma fraudulenta. Ai de nós em desenrolar isso de uma forma superficial, enganosa, enganando os outros. Por isso, meus irmãos, não saia daqui. Fiquem aqui. Aqui é o lugar onde lágrimas são derramadas. Onde tem Getsêmani na verdade. Mas tem vida eterna na verdade também. Amemos mais este lugar. Amemos mais uns aos outros. Amemos mais este evangelho. Amemos mais a esta cruz que não está colocada aqui para enfeitar o púlpito. Que está colocada aqui para nós amar. A cruz. Eles dizem, a cruz é uma propriedade da Igreja Católica. Quando isso está escrito? A cruz é propriedade do eleito, do cristão. Porque foi na cruz que ele me salvou. A Igreja Católica pensa em salvação por acaso? Quem pensa em salvação é só o eleito. Só o eleito. A cruz é propriedade do cristão. Oh Deus, eu desejo ser mais crente. Eu desejo ser mais agradecido por aquele dia no Getsêmani. Passa de mim esse cálice. Se não pode passar de mim sem eu beber, então faça a tua vontade. E voltando, verso 43, e voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Ele orou 3 vezes, para ver se podia esquivar-se disso. Mas ele foi convencido. O Espírito do Pai que estava dentro dele o convenceu. Verso 45, então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, dormi agora eu decidi. Já que vocês não podem velar comigo, já que a coisa tem que ser eu sozinho, já que eu tenho que ser o boi de guia, que muitas vezes nós ficamos esperando, mas eu sou assim porque minha esposa não ora, por isso que eu não oro. Meu esposo não ora, não lê a Bíblia, por isso que eu não oro. Jesus, como homem, ficou dependendo dos seus discípulos, mas quando ele viu que a coisa tinha que ser ele sozinho, aí ele tomou a frente. Aí ele foi o mestre da coisa e disse, verso 45, chegou junto dos seus discípulos e disse, dormi, pode dormir agora. Repousai, eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E logo Judas chegou com aquele punhado de soldados e manietou e levou ele para a cadeia. Chega a hora, a nossa hora. Mas só que lembre-se disto, é você sozinha com Deus. É você sozinho com Deus. Eu preguei sábado retrasado lá em Taguatinga sobre isso. O Isaías ficou muito encostado no rei Uzias. Mas Deus teve que puxar aquele tapete, tirar a vida do rei Uzias, para Isaías entrar em desespero e dizer, Deus, agora é eu sozinho contigo. Às vezes Deus tem que puxar o tapete de nós. Tapete fala de muita coisa. Às vezes é dinheiro, nós temos um bom emprego, um bom salário,
e não preocupamos muito com Deus. Aí Deus tem que tirar aquele emprego de nós e nos deixar sem farinha na panela, sem azeite na botija, para nós termos o nosso só com Deus e dizer: Deus, agora meu tapete foi puxado, agora é só o milagre de Deus. Não tem emprego, lugar nenhum, não acho porta aberta em lugar nenhum, e minha família, meus filhinhos precisando de remédio, não tem. E agora, Deus, eu sozinho com Deus. Não pense você que você vai chegar lá deitado em berços esplêndidos, não. Cada um de nós teremos o nosso Getsemane. Pense nisso, diáconos, obreiros, pregadores. É bom pregar o evangelho com a barriga cheia, com o bolso cheio de dinheiro, mas pregar o evangelho com a barriga vazia, bolso vazio, casa sem coisa para comer, é preciso daquela porção que Jesus teve. E às vezes Deus tem que tirar esses tapetes de nós, para nós termos o nosso Getsemane, para nós sair do filéu e entrar no ágape. E o ser humano, enquanto não houver emergência, ele fica agarrado no filéu, no amor filéu, nas coisas humanas. Tem que haver a emergência para que haja essa separação. E essa separação doeu tanto que mexeu com as suas entranhas ao ponto dele suar sangue. Aquele dia no Calvário. Obrigado, Senhor, por aquele grande dia, Senhor. Tanto ali no Calvário como no Getsemane, Senhor. Aleluia. Aquilo mudou o rumo de nossas vidas, Senhor. Aleluia. Aquela grande decisão que Tu fizestes por nós, Senhor. Ai. Aquilo nos tirou do inferno e nos colocou no céu, Senhor. Aquilo nos tirou da perdição eterna, Senhor, e nos deu vida eterna juntamente contigo, Senhor. Obrigado. Muito obrigado, Senhor, Jesus. porque Tu pensaste mais em nós do que em Teu próprio sangue, Jesus. Senhor. Sim. Oh, meu Deus, por isso nós estamos aqui hoje, Senhor, tão felizes, tão gratos Sim. a Ti, Senhor, A Bíblia porque, passou Senhor, Tu sobre nos nós. redimiste, porque Tu nos tiraste da mão de Satanás, Senhor. Tu nos compraste essa para Bíblia Ti como passou filhos ser Teus, nós. Senhor. Muito Essas obrigado, palavras Senhor, passou ser que nós nós. possamos valorizar mais este grande Deus passou ser sacrifício. nós. Que nós possamos estar mais Isso perto de por Ti, causa sermos mais do gratos a Calvário. Ti, Senhor. Oh, Senhor, por nós Tu rejeitastes a Tua glória, e agora por Ti nós queremos rejeitar o mundo e vivermos completamente para Ti, Oh. Senhor. Nos dê uma boa semana, Senhor, Jesus. em nossos lares, em nossos trabalhos, Senhor. Abençoa aqueles que estão Evangelho desempregados. passou a ser Abre as nós. portas, Senhor. Dê o pão A de cada vida dia, passou a como ser Tu nos nós. tem dado pão espiritual, Senhor. Te agradecemos por tudo Aleluia. isto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia.